Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o Dr. Raoni Vita, ele que é advogado, está pensando aí na disputa pela presidência da OAB, discutindo a realidade do advogado aqui na Paraíba, da advocacia do exercício aqui na Paraíba. Ele perguntava sobre as prerrogativas. Vocês se sentem hoje seguros no exercício da profissão ou aí, naturalmente, vocês estão sujeitos a eventuais abusos? A gente tem acompanhado aí advogados que estão militando numa causa, sendo denunciados, sendo acusados de participação, enfim. Qual é a linha aí de defesa em relação a isso? Luiz, isso é um tema crucial e é uma preocupação gigante nossa. Não existe sociedade sem a representação jurídica dela, que é a advocacia. A advocacia é a voz do cidadão perante o judiciário ou perante as esferas administrativas. Está disposto na Constituição. E para que a cidadania seja exercida com força e com altivez, é preciso que a advocacia tenha prerrogativas preservadas. E vou lhe dar um dado concreto. Enquanto estive como membro da Comissão Nacional de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB, estive como único representante da Paraíba junto ao Senado Federal e junto à Câmara de Deputados, defendendo e tivemos a aprovação do projeto que criminaliza o abuso às nossas prerrogativas. Então, aquelas autoridades que ferirem nossas prerrogativas, várias delas, estão cometendo crime. Isso está disposto hoje no nosso estatuto, graças a uma luta que ajudei a travar no Conselho Federal. E por que isso é importante? Com a queda da representatividade que eu tratei aqui no bloco anterior, nós temos visto um avanço, infelizmente um avanço ruim de várias autoridades, obviamente a gente não pode generalizar, mas algumas autoridades que têm avançado nesse abuso. E ao avançar nesse abuso, nós temos visto não só o exemplo que você citou, de colegas denunciados, mas temos visto, inclusive, agressões físicas contra colegas. Então, para isso, nós precisamos ter um trabalho preventivo, de diálogo com as instituições, de inter-relação entre associações. A OAB ela tem que ir à associação de delegados, à associação de servidores públicos, à associação de magistrados, de promotores, e criar laços com essas associações para que esse respeito seja mútuo e a advocacia não fique mendigando respeito e não agindo de forma só posterior. Tem que ser um trabalho preventivo. E o posterior tem se falhado muito. Tem se vangloriado algumas pessoas da atual gestão pela realização de atos de desagravo em grandes fatos que ocorreram aqui, inclusive de agressões físicas contra advogados. Mas só o fato de existir um desagravo quer dizer que a advocacia não está sendo respeitada e nós precisamos corrigir isso. Já foi a falha. O advogado já entrou desprotegido. E o próprio ato de desagravo, ele não pode ser desacompanhado de medidas administrativas e criminais contra aquelas autoridades. Porque se simplesmente você fizer aquele ato simbólico e não acompanhar das medidas de punição, aquele ato de nada serviu. E aqui no caso da Paraíba nós temos visto, infelizmente, se falhar muito nisso. E nós temos que mudar. A lei do abuso de autoridade, a nova lei de abuso, ela inclusive, do ponto de vista de legislação, até ajuda, né? Contribui com isso. Não, exatamente. E essa lei de abuso de autoridade, ela caminhou para e passo com a lei, com o projeto de lei aprovado que eu acabei de mencionar. Era uma luta conjunta da OAB para garantir esses direitos e, ao garantir à sociedade uma proteção contra o abuso de autoridade, isso está premiando os bons profissionais, aqueles que não abusam e aqueles que trabalham corretamente. Então, é uma medida que foi necessária naquele determinado momento, mas que, se não houver fiscalização por parte da OAB, por parte da advocacia, ela não vai ter efeito prático. Você acha que a OAB não faz isso hoje? Não tem feito, infelizmente. Nós temos, Luiz, eu tenho viajado o estado todo, debatendo com colegas, e temos visto falhar muito a representação das prerrogativas. Nós temos que estadualizar a Comissão de Prerrogativas. Nós temos visto relatos tristes de colegas, sobretudo de colegas do interior, do sertão, que buscam a OAB, mas por uma questão política local, a OAB não se faz presente. Eu ia lhe perguntar exatamente por isso. Isso é o quê? Isso é negligência, isso é indolência ou isso é relação de medo, de intimidação com o Poder Judiciário, então não vai fazer esse confronto? Nós temos uma solução sobre isso. Talvez é um pouco disso tudo que você acabou de falar. Envolve todos esses temas. E nós temos um projeto muito claro, que é a profissionalização da Comissão de Prerrogativas. Nós precisamos, a partir de uma seleção pública, contratar advogadas e advogados para que eles advoguem para advogados que tenham as prerrogativas violadas. E isso no estado todo. Em todo o estado da Paraíba, nós teremos advogadas e advogados contratados pela OAB da Paraíba, remunerados, e lá estarão representando a OAB. Porque, em muitos casos, infelizmente, nós temos visto colegas, sobretudo mais jovens,
com um certo receio Intimidados. de se indispor com aquela autoridade, porque depois ela vai despachar um processo pessoal dela com aquela autoridade. E às vezes fica com receio porque pode criar um mal-estar. A partir do momento em que aquele colega, aquela colega estiver lá representando, contratado, remunerado pela OAB, isso não poderá ser pauta. Ele estará obrigado contratualmente a executar aquela missão, e independentemente de lado, de A, de B. Porque uma coisa que eu sempre preguei, Luiz, enquanto eu tive a oportunidade de estar em espaços da OAB, foi a quebra de espelhos depois de eleição, a quebra de retrovisores depois de eleição. Nós não podemos tratar, como hoje é tratado, uma subseção sendo contrária ou favorável porque votou em determinado candidato na eleição. A advocacia deve ser representada de forma homogênea no estado todo. A anuidade que a advocacia paga lá em Cajazeiras é a mesma que o advogado daqui de Cabedelo paga. E nós não vemos os serviços da OAB sendo levados para o sertão. Esse é outro ponto que é importante ser tratado. A Escola Superior da Advocacia, ela não só foi sucateada aqui em João Pessoa, mas também não foi levada nada para o sertão. E, para você ter uma ideia, indo bem aqui ao lado, sem ir nem para o interior, aqui em Campina Grande, foi construído um prédio suntuoso da Escola Superior Estadual e até hoje não teve um único curso. Teve apenas uma palestra de um dia e em 3 anos nada se fez. Então não adianta a gente ter obra de cal e cimento se nós não tivermos trabalho, serviço. É isso que a advocacia quer. A advocacia tem que ter a ciência e a responsabilidade de que o voto na eleição da nossa classe tem consequência. Não adianta ficar no oba-oba, nós temos que nos preocupar com a nossa profissão, que tem sido nos últimos anos muito, vamos dizer assim, até às vezes achincalhada. Temos visto, infelizmente, colegas que não têm até vergonha de dizerem que são advogados. Eu tive recentemente em Guarabira e um colega me relatou, um colega de lá da subseção, de que um outro colega de outra cidade tinha ido até a delegacia de lá atender um cliente. E ao chegar lá não se identificou nem como advogado, se identificou como assessor de fulano. E depois, ao chamar a comissão de prerrogativas, o delegado disse: olha, esse cidadão aqui está dizendo que é assessor, mas tem que ser advogado. Para você ver, aí chega a comissão de prerrogativas da subseção, uma subseção atuante. Quando chega lá, ele pergunta: o senhor é advogado? Ele disse: sou. Então, e por que o senhor não se identificou como advogado? Ele disse: não, porque eu achei que se eu me identificasse como assessor, eu teria mais respeito aqui, para você ver a que ponto nós chegamos. Então, nós temos que resgatar o brilho nos olhos da advocacia, para que ela possa bater no peito e sentir o orgulho de ser advogado e advogada, e a gente tem muita condição de fazer isso. Basta a gente se unir, olhar para frente, olhar para o futuro e mudar as práticas atuais. Você acha que consegue mais apoios até ali as eleições? Existem ali outros nomes que a gente vai trazer por aqui também, mas a oposição nessa disputa pode marchar unida para as eleições de novembro, Raul? Deixa eu te dar um detalhe, Luiz. Na eleição passada, eu não concorri a nenhum cargo, tá? Muito embora eu fosse vice-presidente, por uma questão de princípio, de rotatividade, de oxigenação, de práticas e de ideias, eu não me candidatei a nenhum cargo. E a oposição, na eleição passada, teve 2 representantes, duas candidaturas, uma encabeçada pelo então candidato Carlos Fábio e outra encabeçada pelo então candidato Sheine Asfora. E eu posso lhe dizer o seguinte: essas 2 chapas hoje estão unidas e entendem que nós podemos representar a oposição unida, porque a advocacia clama por mudança. Na eleição passada, essas 2 chapas, somados seus votos, elas já tiveram voto majoritário. A atual gestão teve menos voto do que essas 2 somadas. E de lá para cá a gente tem visto que o sentimento da advocacia se aprofundou ainda mais com o desejo de mudança. E aí eu posso dizer para a colega advogada e o colega advogado que está assistindo a gente que o tempo da mudança chegou, e com esse aprofundamento, com essa união da oposição, a gente tem plena chance, juntos com muitas colegas advogadas de garra, de esmero, que estarão bem representadas, né, nessa composição de espaços. É importante frisar um episódio lamentável que tem que ficar registrado aqui, que a OAB da Paraíba, Luiz, foi a única OAB do Brasil a votar contra a igualdade de gêneros na representação das chapas para as eleições desse ano. Todas as 26 unidades da federação, menos a nossa, votaram favoráveis e, graças a Deus, a maioria democraticamente venceu, e nesta eleição teremos pela primeira vez na história uma paridade de gêneros. E isso é uma coisa que nós já defendíamos na eleição passada, porque, muito embora não fosse obrigação, a chapa em que eu ajudei a construir um projeto, muito embora não fosse candidato, ela já executou isso, mesmo não sendo obrigatório. Nós entendíamos que homens e mulheres, e entendemos que homens e mulheres têm condições iguais de representar a advocacia e de construir ideias. A gente precisa dessa união.
Agora, a gente precisa também, é uma coisa fundamental, de pessoas que tenham alguma experiência nessas posições de gestão, mas apesar disso, nós temos que ter uma experiência jovem. Nós teremos uma grande renovação. Pra você ter uma ideia, eu tenho apenas 36 anos de idade e serei o pré-candidato ou o candidato mais jovem da história da OAB da Paraíba. E toda a nossa chapa será composta de pessoas jovens, por entendermos que é uma nova fase da sociedade e há necessidade de profissionais experientes nos auxiliarem, de ocuparem algumas funções, mas elas têm que ser ocupadas majoritariamente por essa nova categoria, por essa nova classe, por essas novas ideias. Tá aí. Raoni Vita, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa sorte aí na sua caminhada. Se Deus quiser, você volta aqui para a gente fazer alguns debates. Quando essa disputa aí se afunilar, certamente eu vou estar trazendo para aqui debates com todos os candidatos de uma vez só, para que cada um possa apresentar aí seus pontos de vista. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, Luiz, parabenizo pela abertura desse debate, porque sem sombra de dúvidas ganha a advocacia. Nós precisamos sim enfrentar esses debates, porque somente com isso, com a troca de ideias é que a gente consegue avançar. E acredito muito nisso, na democracia e na força de um projeto. E nós chegaremos lá. Tá aí, doutor Raoni Vita. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.